Mais um acesso para o podcast e aqui com nossos grandes parceiros Márcio Lax e Alberto Pitigliani, associados que estão muito engajados com a nossa entidade. E a gente vem falar aqui de cybersecurity, de IA, de associação, e falar muito do que está agora dentro da nossa, digamos assim, radar mais imediato, né? Que são dois eventos importantes, não só importantes para a entidade, mas importantes para a cidade. Né? O Cybersecurity Summit, Rio, que acontece dentro do Blockchain, Rio. E o Cities of Tomorrow, que vai acontecer dentro do Rio Innovation Week. Mas eu queria focar na nossa conversa muito em torno do cyber, porque a gente vem fazendo um trabalho aí bastante consistente de estar mostrando para o segmento, né, a importância que a entidade tem e a capacidade que ela tem de conectar, inclusive, com outros polos de inovação, de referência no tema, né? Inclusive com a imersão para o RSA Conference, né, que acontece todo ano no primeiro trimestre. Né? Mas então, Márcio, você que, né, na realidade, é meio que padrinho do projeto lá do RSA, né? Teve nesse ano lá conosco em São Francisco, e eu estava conversando aqui antes com o podcast inicial com o Marco Sembla, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que o RSA ele é uma referência vital para qualquer empresa e profissional. Por quê? Porque a gente vive um mundo virtual. Né? Está todo mundo aqui se conectando e ficando viciado em fazer só essas conexões. E se você quer estar acessando o topo do conteúdo e o topo das pessoas que estão dentro do seu relacionamento imediato, você precisa estar no RSA. Porque lá você vai aproveitar e encontrar todo mundo e, ao mesmo tempo, estar em contato com o que é de maior referência em termos de conteúdo, tendências, inovação. Né? Eu queria que você pudesse trazer um pouco da tua experiência com relação a isso. Robert, a gente vive uma época de transformações muito rápidas, né? A inteligência artificial, a conectividade da internet, as redes sociais, tudo isso, né? E não faltam, eu tive agora, esse ano, na SXSW, justamente antes do Cybersecurity, né? E no SXSW, você já vinha há muito tempo me dizendo para ir lá, enfim, participar disso aí tudo. São as tendências que tem que acontecer, né? E para mim são as tendências do que vai acontecer e não dá para abandonar a parte de segurança. Mas o que se falava lá e que pouco se disse era o seguinte: o que vai ser no futuro com a inteligência artificial? Sempre a sociedade dividida entre ameaças, isso vai terminar em pedras sobre pedras, ou é oportunidade para tudo, isso vai transformar com aquela visão poliana de que tudo vai ficar bem e bonito. Mas uma coisa que pouco se falava e que a gente sente é a necessidade humana que a gente tem de estar junto, de participar, de pertencer, né? Por um lado, a CESP faz isso muito bem. Você tem feito com uma agenda de eventos bastante importante para que a gente possa ter essa troca e poder acessar. Então, tem duas dimensões que são feitas. Essas dimensões dos eventos locais, para a gente ter uma distribuição local com papel, e dos internacionais, para a gente entender o que está acontecendo fora do país e poder colocar os nossos radares onde as coisas estão acontecendo. Essa visita ao Vale do Silício é fundamental para a gente entender isso. 11 entre 10 empresas que investem em infraestrutura estão preocupados com segurança. Quer dizer, a gente já falou no passado e ainda tem a questão do metaverso, mas a gente está no mundo virtual, no mundo novo. E cada tecnologia que aparece, cada vetor novo de tecnologia de possibilidade, ou rede social, ou inteligência artificial, ela traz consigo uma enormidade de caminhos para a segurança da informação, de ameaças e de resposta a essas ameaças, né? Então, se a gente não estiver colaborando, a solução de segurança, ela não é isolada, ela é colaborativa. A gente precisa manter essa colaboração para funcionar. E isso, mais uma vez, Robert, você, apesar de a gente ter conversado há 5 anos atrás sobre a necessidade de ter uma comunidade discutindo segurança, você foi muito bem sucedido em montar essa segurança. O Beto foi um dos principais investidores desde o início nessa ideia, conseguiu dar tração nisso, e hoje a gente nesse grupo tem expoentes de segurança da informação das empresas e dos usuários debatendo e conversando sobre isso. Não tem solução isolada. Se alguém chegar e disser, olha, a solução é isso aqui, eu acho que tem que desconfiar. E é isso, é a gente continuar conversando e manter
um canal permanentemente aberto para isso aí. Ano que vem a gente vai estar junto lá em São Francisco, interagindo, mas não é só aquela visita. Importante é isso que você está fazendo aqui agora, é manter essa chama. Porque tem o conceito do D0, daqui a pouco vai ter o conceito do D-1. Isso já acontece com os coreanos que foram identificados e expulsos dos Estados Unidos porque eles estavam sendo preparados para participar de posições estratégicas na empresa e depois participar de... Então, o D-1, quanto tempo antes o ataque não foi preparado? Então, essa questão toda é a gente conversando e batendo esse papo aí. Cara, vai me avisando aí, porque senão... Não, fica tranquilo. Não, mas então, você falou uma coisa muito interessante, que a gente viu, não só esse ano, mas o ano passado, que o lema, que você falou a questão da colaboração, né, do compartilhamento entre empresas e profissionais, e o tema central do RSA ano passado era Stronger Together, né, mais fortes juntos. E esse ano é Many Voices, One Community, ou seja, muitas vozes, mas uma comunidade única. Né? Então, essa questão onde você consegue passar para todo mundo que a IA está aí, vai precisar de mais de cyber, né? Cyber agora também é tão estratégico quanto, né? Mas o cyber não é uma questão isolada e única, né? É uma força coletiva. O cyber é um pilar da estrutura de IA. Ele é bastante importante hoje em dia. Se você tiver qualquer solução de inteligência artificial, tem que ter um pilar de segurança. Senão não funciona. Eu brinco, Piscani, que digo o seguinte, talvez na história da inovação tecnológica, em tecnologia mesmo, né, no nosso segmento, quais foram os dois vetores de tal importância que você viu que depende um do outro? Porque hoje você precisa de mais de cyber em IA e precisa de mais de IA em cyber. E as empresas colaborarem... Qual é o momento da tecnologia, da inovação na história, que a gente teve duas tendências de ponta que precisam ser simbióticas? Na verdade, a gente vai ter uma forma de operar nesse mundo digital, né? No mundo... Quando eram equipamentos isolados, eu e o Pitigliani, a gente trabalhou com mainframes, né, cara? Era mais fácil. Era mais fácil, a segurança estava ligada à disponibilidade, a desempenho, precisava ter um ataque físico para a coisa acontecer. E nem todo mundo tinha um mainframe na esquina, né? Exatamente, mas isso cresceu, as aplicações começaram a invadir as empresas e aí mas elas estavam limitadas ao domínio da companhia. Então, se a companhia tinha 400 funcionários, ela ia ter no máximo 400 usuários. Hoje, se ela tem uma aplicação, ela tem uma loja, isso na Web 1. Ela já tinha uma loja, né? Então, quantas pessoas podem visitar aquela loja? Então, ela tem que estar preocupada com a segurança das pessoas que estão visitando, das transações que são feitas. Então, você rompe isso aí. Agora, essa segurança não é só o que o Pitigliani falou, de um pilar que a gente tem que construir dentro da nossa ferramenta ou da nossa aplicação, do nosso negócio. Ela também tem a demanda da cultura. De o cara entender que não é porque ele está na internet que é confiável, não é porque ele está ali que funciona. Os bancos têm esse grande papel, né? Quer dizer, o banco não liga para você para perguntar sua senha e tal. Você precisa desconfiar. Se chega alguém na rua e te ameaça com alguma situação, você percebe claramente uma situação de ameaça. No digital, as pessoas ainda não conhecem isso. A gente ainda não sabe como é que isso funciona. Então, de novo, a colaboração. É sentar para conversar. Eu iria um pouquinho atrás, já que a pandemia nos acelerou um processo de digitalização muito importante. Antes da pandemia, eu ainda ia numa loja, etc. Mas depois a gente aprendeu a comprar online e estamos todos comprando online. Os bancos viraram digitais. Cara, não é só comprar, você namora online, é que você casar. Não, eu sei, 70% dos encontros são digitais. Então, a sua vida está cada vez... Eu vi uma estatística até legal para falar do meu fórum do Cyber Security Summit, é que acho que 89% dos serviços no estado do Rio de Janeiro hoje já são oferecidos digitalmente. Serviços oferecidos ao cidadão. Sim. A gente não tinha isso não. há 5 anos atrás. Hoje, 89% dos serviços eu consigo vender um carro pelo aplicativo do Detran, eu consigo pedir uma carteira de identidade, eu consigo fazer tudo pelo meu aplicativo. Então, a segurança ali tem que ser, ela virou fundamental. Ela deixou de ser um ataque a um firewall de um banco para ser um ataque diário de phishing no seu telefone. A IA vai ajudar os caras que atacam, tá certo?
porque ele vai usar a inteligência social para tentar te fazer clicar. Eu mesmo uso tecnologia aí há 50 anos, cada e-mail que eu recebo, eu paro para ler, eu penso 2 vezes, eu não clico em nada. Você tem que treinar as pessoas para isso. Então, segurança deixou de ser uma coisa que ficava num data center para ser o nosso dia a dia. Sim, Tá sim. certo? Porque Então, e justamente esse processo que eu acho que nós, enquanto dentro de uma entidade empresarial, que a gente voluntaria nosso tempo, né, e é nosso give back de poder devolver para a sociedade e para o nosso setor especificamente, né, e fazer num contexto onde prosperidade está para todos, né? Com o Cyber Security Summit Rio esse ano, a gente consegue fazer uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, que é trazer todo o compêndio do conhecimento e do relacionamento que foi construído dentro do RSA para dentro do Cyber Security. Então, se você não conseguiu ir para São Francisco, nós estamos trazendo São Francisco para você. Nós estamos com mais de 200 vídeos de palestras que foram dados dentro do RSA, dentro da oferta do Cyber Security. Além disso, fechamos também com... Aí foi uma coincidência feliz. Lá atrás, no Security Week, eu tinha uma parceria com a Forrester. E a minha principal keynote, a Laura Kotzel, né, eu estava lá pesquisando o negócio do RSA, ela hoje é a chefe de conferências do RSA. E então eu trouxe ela como keynote para o Cyber Security e ela vai trazer uma palestra de vocês que estão planejando investimento em cyber, aqui estão as tendências de 26 a 28. Tá? Então vai ser uma palestra que vai ser muito norteadora e nós estamos cumprindo o papel enquanto entidade, porque a gente está trazendo aquela informação que estava lá privilegiada para alguns e agora disseminando para todos dentro do mercado, né? Porque é aquilo que eles já falaram no lema deles, muitas vozes, uma única comunidade. Né? Eu concordo, viu, Pichigani, que o Covid ele acelerou a nossa competência online, né? Mas o imediatismo cultural da gente, aí você falou de transformação cultural de outra maneira, mas é isso, o nosso imediatismo cultural ainda não está usando todos os checkpoints que a gente deveria usar em termos de segurança. Então eu vejo que a transformação cultural ela é um componente vital no processo. Tanto é que na chamada do cyber, a gente fala de cyber, a gente fala de IA, fala dessa relação mão dupla, mas fala de um terceiro elemento que está sempre presente também, o elemento humano. O elemento humano vai estar sempre presente na equação. Então não tem como você discutir cyber separadamente. Você precisa separar dentro do contexto onde os vetores que estão ali impactando estão todos considerados. E o elemento humano, você vê o último episódio da CME Software, né? No final, foi um elemento humano, né? É elemento humano. Tudo bem aí de fraqueza de valores, né? Mas tudo bem, é um elemento humano, né? E aí também entra o que você falou, que é aquela coisa, tem que educar as pessoas, tem que catequizar. Né? Você mencionou o cara tem que saber que ele tem que ter um mínimo de discernimento quando ele está atuando dentro do contexto online, né? Porque hoje você não sabe de onde vem, né? Então, o Cybersecurity está todo desenhado. Outra coisa que a gente fez melhor esse ano, e a gente faz lá uma gamificação, que é um tour guiado, né, dentro da Early Stage Expo, e aí depois pede para todos eles definirem quais foram os temas lá no RSA que você entendeu que são mais relevantes para a sua realidade no Brasil. Então, a grade temática do Cyber esse ano é toda predicada em cima desses insights trazidos pelos caras que foram para o RSA. 15 temas foram elencados, colocados no formulário. Diz aí qual que é o mais importante para você no teu contexto brasileiro. Né? Então, nós temos aí, hoje, no Cybersecurity, uma grade temática que está construída a partir de onde está o elemento mais, digamos, referência de inovação no planeta, que é o RSA, onde todo mundo converge, curado por profissionais de gabarito de empresas grandes brasileiras, para que todo mundo possa assistir. Eu fico feliz porque eu acho que a gente cumpre um papel de associação. A gente pega uma informação que está muito protegida, né, e para poucos, e coloca embaixo para muitos. Está à disposição. Cybersecurity, com mais, na verdade, são mais de 400 arquivos, que são 200 vídeos de palestra, e, separadamente, os PowerPoints.
vai pagar R$329 por isso. E ainda vai ouvir em primeira mão o que foi o filtro que foi feito do RSA para você e alguns deles dos que foram. Então vem aí a Ramsés, vem o Vlader Pérez, vem alguns que estão presentes, que estiveram lá e que vão contar a sua jornada, né? Então, eu fico feliz que dentro do contexto nosso de associação, a gente está focado naquilo que realmente mais importa, não só para os associados, mas associados com relação à sociedade, né? E especialmente também com o contexto Rio de Janeiro, né? Eu volto sempre, por isso que eu quero colocar sempre o Rio dentro do nosso... A rotulação, né? Quando a gente rotula produto, tem o Rio lá, olha, isso aqui é Rio de Janeiro. Eu estava fazendo um comentário aí nas redes sociais outro dia, acho que foi ontem, confirmando o quanto que nós, no Rio de Janeiro, somos naturalmente protagonistas da criação de valor. Está intrínseco dentro da nossa sociedade aqui, a gente é isso. A gente pode não ser o mercado que alavanca mais negócio, mas é onde você cria mais soluções para resolver problema. O Rio começou, a cobra era aqui, né? Muita coisa começou aqui, né? A gente foi lembrar. A própria Sesc. A gente é novinho, mas a gente lembra mais ou menos o de história. A gente só é jovem há mais tempo, cara. Mas olha só, até a questão tecnológica ela é favorável para considerar o Rio como uma opção muito boa, né? O que acontece é que a gente ainda tem e vai ter sempre a formação de talentos aqui, né? Por conta das instituições que estão aqui e por conta da nossa tradição. O outro ponto é o seguinte, se o Altman estiver certo, a gente está muito perto de ter a empresa de $1 bilhão com uma pessoa só. Né? Sim. Tudo bem que a gente não precisa convergir para isso, mas certamente a gente vai ter uma miríade de empresas com uma hiperautomação e com um valor muito maior e uma otimização muito maior. E aí você vai ter essa questão do nômade digital potencializada e muito forte. E cá entre nós, né? O Roberto pedala, ele em 15 minutos ele está num lugar que tem macaco pulando na frente dele, verdade ou mentira? Verdade. Eu remo, em 15 minutos eu estou com tartarugas, arraias e até baleias nessa época do ano. Onde é que você vai ter isso? Aonde? Eu não queria falar das outras cidades, mas a gente tem uma situação convergente que quando você procura a qualidade de vida, ela existe. O mundo vai convergir para isso, entendeu? Para você ter a cultura, como você colocou, o clima e a tecnologia, são componentes que vão se equilibrando. Então, o nosso futuro como local para morar, para passear, para trabalhar, para se divertir, eu acho que é uma questão importante. O que a gente tem que ver é o agora. O agora, como a gente está no momento de incorporação tecnológica, no momento de comportamental também, de novas tecnologias, essa parte de segurança é cabal. Cara, não tem uma semana que eu não saiba de alguém que tomou um golpe digital ou que foi roubado o celular e que alguém acessou para acessar alguma informação privilegiada, ou que estragou a reputação da empresa porque entrou no site, ou porque atrasou as vendas porque teve uma disponibilidade, ou porque tem que saber como é que vai pagar um sequestro, porque seus dados foram todos eles encriptados. Não tem uma semana que isso não aconteça e não tem um mês que isso não aconteça em grandes escalas, com grandes instituições toda hora acontecendo. E o caminho para esse é esse caminho que a gente está fazendo aqui, conversar, juntar a comunidade. Quem foi atacado tem que contar a sua história para o grupo poder se proteger. A melhor maneira de se proteger é você contar, olha, eu recebi esse tipo de e-mail. Então as comunidades têm que se formar, muitas já existem, mas tem que se formar mais. Tem um golpe do telefone, número tal, que o cara liga, manda... Se você tem que cadastrar essas coisas. Beto, se você os atores que estão atacando. Sabe o que você vai botar? Você vai botar espantador de girafa na tua loja. Sabe o que quer dizer isso? Aqui não tem girafa, ó. Vai funcionar aquela beleza. Porque a segurança tem isso também, né, cara? Você se segura, você ficar trancado dentro de casa. Sim, segurança, o céu é o limite. A coisa mais segura do mundo é ficar trancado dentro de casa. Eu pegar o meu mainframe, botar dentro no cofre e ninguém vai acessar. Mas eu também não vou ganhar dinheiro com ele. Então eu vou ter que abrir a porta do cofre e ligar ele em algum lugar. E aí a segurança é o limite que eu quero gastar para me sentir seguro. O que ajuda muito? Ter uma comunidade forte. Que diga os tipos de ataque, de onde são os vetores, de onde estão vindo os ataques.
Aí você pode saber o que você precisa para se proteger daquele tipo de ataque. Então, tem uma comunidade forte, tanto no Rio quanto no país, eventos como o ESA, eventos como o Cyber Security Summit, são importantes para essa troca de experiência, é muito importante. Eu aqui, embora não pareça, eu sou mais novo de nós três, né? Embora pareça ser o mais velho, é verdade. Cara, eu sou mais velho. Eu sou mais novo, eu estou dizendo, eu tenho que falar. Mas o que eu digo é o seguinte, você lembra daquela época que o pessoal se escondia atrás da ignorância? Você é de informática, você tem que resolver isso, você é de segurança. Aí a tecnologia hoje não dá para você colocar numa caixinha, ele é o cara da tecnologia, ele é o cara que traz. Mas se você não conhecer minimamente as coisas, você vai morrer na praia, você vai pedir coisas que não existem, você vai estar vulnerável. Ou então, a gente tem uma história recente aí de um banqueiro que morreu dentro da sala cofre, dentro do apartamento dele, no ambiente cofre. Quer dizer, você também tudo pode acontecer. Então, o bonito da situação é justamente você estar aberto para entender quais são as possibilidades, o que dá para fazer. E isso só colaborando, só com a comunidade que você tem mantido aí firme, né? Nós, né? Não é trabalho de uma andorinha só, né? E aí, aproveitando para fazer um spoiler para quem possa nos ouvir, vai nos assistir, né? Vocês estão os dois comandando um painel dentro do Cyber Security. Então, conta um pouquinho aí o que vai ser que você vai apresentar, dá um spoiler para que as pessoas possam saber o que vocês vão abordar. Eu sei que você está numa coisa muito legal, que é voltado para como é que outros atributos não tecnológicos influenciam os comportamentos, né? Inclusive tem um parceiro chamado Bruno Terra no teu painel, que é o cara só de neurociência, ele não entende nada de tecnologia. Ele é como usuário, né? Mas é o cara que estuda neurociência já há 15 anos, né? E vem de uma indústria interessante, que é bem tradicional e extremamente comprometida, que é a indústria farmacêutica, né? Então, o cara ele foi vendedor 20 anos dentro da indústria farmacêutica. Então, ele sabe muito bem o que é processo e chicote, né? Enquanto que no teu painel, né, Pitigliani, você vai estar mostrando o quanto que o setor público precisa estar antenado nessa questão da colaboração, né? Porque eu acabo vendo que o setor público ele meio que se isola, porque é uma natureza brasileira, né? Eu sou aqui, você é aí, né? Enquanto que a gente precisa, né, essa combinação mais forte, né? Vamos começar com o Márcio, para ele falar um pouco do painel dele. Vai ser uma oportunidade muito legal da gente trocar algumas ideias, mas se a gente for olhar assim de uma maneira bem rápida a evolução da tecnologia, né, como a gente falou aqui, tudo começou com os mainframes de maneira isolada, né? A capacidade de processamento ela aumentou, o armazenamento aumentou e as telecomunicações também cresceram muito, seja pelas fibra óticas ou pelo wireless com 5G hoje, o satélite, exatamente, cabos submarinos, isso tudo cresceu muito. O processamento ele está ligado ao circuito integrado, né, que se tornou um chip que integrava o material lá e tal. Chegou no limite da integração. O chip ele não é capaz de ter mais transistores dentro dele, e aí veio no início dos anos 2000 os núcleos paralelos, né? E aí a gente começou a ter o software alcançando essa infraestrutura, né? Isso foi muito bom porque você começou a ter o software paralelizado e ganhando esse desempenho todo. Como as telecomunicações cresceram muito, você começou a distribuir isso em outras camadas de gestão. O resultado disso é que você tem um processamento e um armazenamento totalmente distribuído. O nome vulgar disso é nuvem. Você não sabe onde é que está guardando, não sabe onde é que está processando. Isso cresceu muito. E as aplicações que estão numa camada acima disso fazem uso dessa infraestrutura toda, né? Então você já viu a demanda pela parte de segurança para isso tudo, mas o que é mais fascinante disso é que isso parece muito com a gente, né? O ser humano ele tem essa questão, né? Braço mecânico, cérebro eletrônico, né? E, na verdade, a gente entende que essa distribuição da comunicação e do processamento funciona meio como a gente. Eu sempre achei que o meu físico era o meu hardware e o meu pensamento era o software. Agora, fazendo um upgrade disso, se eu fosse o mainframe, seria isso. Mas como eu estou na nuvem, estou inserido dentro de uma sociedade, na verdade, a natureza onde a gente está inserido é o hardware
e a cultura é o software, né? E aí a neurociência e o fator humano, ele não está isolado, não é você, a educação não é mais você chegar numa sala de aula, chegar só num treinamento e fazer isso acontecer. É uma ação permanente para que a gente possa transformar a sociedade para viver todo mundo melhor, né? Quer dizer, eliminar abismos sociais, ameaças climáticas, e tudo isso é importante. E a segurança tem que andar junto disso como sendo uma ética comportamental, né? A gente tem o papel dessa nuvem, né, de cultura que permeia a gente, que faz as pessoas entrarem em guerra por culturas diferentes, quer dizer, são softwares brigando diferentemente, né? E é fruto dessa nossa questão humana de querer ter braço mecânico, cérebro eletrônico. Então a gente vai ter uma cultura que está dentro disso tudo, que hoje tem efeitos colaterais, que é a polarização, que é a questão da fake news, tudo isso que está sendo tratado, mas a segurança precisa estar lá dentro, junto com uma ética comportamental digital, né? Então é isso que a gente vai tratar no nosso painel, que vai ser muito legal. Não percam, Cyber Security Summit Rio, Márcio Lax comandando o painel que vai trazer justamente essa questão comportamental e a neurociência dentro do contexto de cyber. Mas o Pitigliani também vai trazer uma coisa que é bem importante. A do Márcio é mais legal, mas o meu também é muito importante. Sabe, a segurança no contexto de governos, hoje em dia, é fundamental para a gente. Tá certo? Hoje em dia você tem, como eu falei antes, a digitalização dos serviços deixou a nossa vida dentro do nosso telefone, principalmente em termos de governo. Então você tem ali um aplicativo que te permite, o GovBR, te permite assinar digitalmente com força de sistema reconhecida. Todos nós temos aqui para poder pegar imposto de renda. Então, como é que o governo protege essas informações que ele está guardando? Sim. Então, no meu painel, a gente vai ter algumas pessoas de governo, principalmente do município, que eu acho que vai ser bem interessante, porque sofreu um ataque significativo há alguns anos atrás. Tá, a menina que coordena a privacidade pela prefeitura. Então vai ser legal ouvir isso, né? Ouvir o lado de quem já teve uma experiência ruim, todos vamos ter. Todos nós um dia vai cair num golpe, tá certo? Sim. Você tem vergonha de dizer, a gente não pode ter vergonha de dizer. Porque quando a gente cair, a gente tem que contar qual foi o golpe para a comunidade se proteger daquele golpe. Sim. Então é importante que diga, ó, eu entraram por aqui, saíram por aqui, mas hoje a gente defende desse jeito aqui. Então eu acho que vai ser bem legal a visão de uma empresa de governo que foi atacada. E também tem uma empresa, um grande fabricante, que é a Cisco, o João, que é um cara muito bom. Falar um pouquinho também como é que os fabricantes podem ajudar os governos a se defender de futuros ataques. Como a gente também falou um pouquinho aqui antes, defesa absoluta ninguém nunca vai ter. Tá? Porta de entrada sempre tem. O segredo é você escondê-las muito bem e deixar os ataques mais importantes prevenidos. Na verdade, é monitoramento constante, né? Porque você não consegue, você está sempre reativo, né? Você espera acontecer o fato para depois entender como é que você vai mitigar o fato. Mas tem um lado também do setor público, eu não sei se está mapeado para vocês abordarem, mas só para colocar aqui também numa conversa nossa, né, que é uma questão de soberania também para os governos, né? Com a IA, e eu acho que a IA começa a desenhar um novo mapa mundi, por assim dizer, e você tem a questão que os nossos governos eles têm uma responsabilidade ética e moral com relação aos dados do cidadão. Ele também tem que estar defendendo né, a questão de você hoje ter um impedimento de você levar o teu contingente de conhecimento dos seus profissionais para um patamar maior, porque do lado de lá tem um conhecimento que tem que ficar guardado, chave 128Q, né? E não, aí só pode ser se estiver autorizado pelo governo, né? O governo XYZ. Não quero dizer nomes aqui nem nada, né? Mas existe essa questão também do governo não só estar oferecendo, usando tecnologia para o cidadão, né? Mas ele também está protegendo o ativo governo, que pertence à sociedade. Os atores externos, guerra cibernética existe, guerra cibernética. O Brasil talvez não fosse tão visado no passado quanto por exemplo, os americanos ou os europeus. Mas cada vez mais com BRICS, etc., nós estamos ficando cada vez mais visados. Então, eu entendo que o governo vai ter que se prevenir, uma época já está prevenido, obviamente, mas como a gente falou, de segurança, o céu é o limite, não existe proteção 100%. Você vai gastando conforme você vai tendo risco de ser atacado.
Quanto mais eu investir em segurança, dependendo se eu sou um grande milionário, não sei o quê, eu vou querer andar em aviões particulares, em segurança particular. Eu sou uma pessoa normal, não preciso disso. Então, tudo depende de quanto eu queira gastar para me proteger. O Brasil hoje talvez não seja tão exposto a atores externos em nível para um ataque governo-governo, mas já não era mais o que era alguns anos atrás. Então, tem que se proteger, sim. Se a gente vai abordar, provavelmente sim. Eu acho que talvez mais até do lado do fabricante, tentando vender isso, que é uma coisa que o Brasil vai querer comprar ao longo dos anos. Sim, sim. O fato é que a gente está vivendo uma nova fronteira, que a IA acabou trazendo para nós um novo despertar, wake-up call, com relação a cyber. Né? Eu acho que antes da IA estava tudo assim meio... Né, nebuloso, ainda veio o metaverso, né, que para mim foi um grande hype, né, porque metaverso veio, todo mundo metaverso. Nós chegamos, inclusive, a fazer alguns eventos da acesso dentro do metaverso. E aí, cadê o metaverso hoje? Não é que você vê falado. E tem gente que acha, não, IA é a mesma coisa. E eu digo, olha, IA é um pouco diferente, né? Porque metaverso, você não conseguia imediatamente olhar e perceber algum ganho de produtividade, porque eu vou usar agora metaverso. Pô, Robert, mas foi a mesma coisa na internet no começo, né? A internet era discada, caía, não dava para fazer uma transação, não dava para acessar de qualquer lugar. Hoje universalizou o acesso, universalizou um bocado de coisa. E hoje a gente tem as lojas da internet, a internet 1.0. A rede as redes sociais são a Web 2. Agora a Web 3 é o blockchain, quer dizer, a gente já vê as moedas aí, aplicações de blockchain já funcionando bem, né? Então é natural que a gente antecipe dentro daquela expectativa, vai resolver tudo ou vai criar um problemaço para tudo, né? O papel do governo é essa regulação, né? Quer dizer, porque é da natureza humana, nem todo mundo adere da mesma maneira às oportunidades. Então, o governo está aí para equalizar. Se ele não estiver protegido, como o Alberto falou, a gente vai estar à mercê de quem? Nas guerras cibernéticas, nos ataques. Né? Nós precisamos manter esse investimento. Pois é. Então, o Cyber Security Summit Rio, esse ano, consegue justamente conjugar esses principais vetores que vieram curados lá pelo RSA, né? E aí fazer com que a nossa plateia possa sair de lá com uma visão mais prática de algumas coisas que ele precisa considerar, seja contexto empresarial, seja contexto pessoal. Há alguns anos atrás, eu não ouvia falar em segurança quântica. Hoje, você já escuta o Brasil falando nisso. Segurança quântica, você precisa de um ator governo do outro lado para quebrar uma chave. Os americanos têm tecnologia para isso hoje em dia, para quebrar uma chave. Então, você tem que ter chaves cada vez maiores e elas vão trocando ao longo do tempo. Aí você garante segurança, abre aspas, quântica. É uma coisa que no Brasil não se falava tanto. Tá? Mas agora você já escuta falar, você já escuta órgãos como até o governo federal querendo ouvir falar nisso. Então, nosso governo está começando a se proteger. Né? É uma questão de tempo. Eu acho que os Estados Unidos partem um pouco na frente, é muito mais atacado, mas o Brasil está. Estamos aqui chegando no final, então eu ia pedir que cada um de vocês, olhando para ali para a câmera da plateia, pudesse dar um recado para que as pessoas se sentem motivadas a entender por que não podem deixar de estar presentes no Cyber Security Summit Rio. A Q13, que é a empresa que eu trabalho e participo, é o nosso quarto Cyber Security Summit seguido. Então é um evento importante, é um evento na nossa cidade, no Rio de Janeiro, com a CESP, que é a nossa entidade preferida aqui. E eu dei uma olhada nos temas, são ultra interessantes, as outras apresentações eu não vou perder, eu vou estar lá tanto na quarta quanto na quinta para acompanhar todas as palestras, porque vale a pena, como eu falei repetidamente aqui, segurança você tem que entender quais são os atores, o que está acontecendo ali para você poder se proteger. Então eventos é a melhor maneira de você trocar conhecimento. Muito bom. Márcio? Cara, tem que ir para uma questão de coerência. Não existe como a gente fazer a segurança isoladamente, a gente não vai conseguir resultado nenhum, pelo contrário, talvez a gente abra mais portas do que fecha quando a gente trabalha isoladamente. E a CESP é isso, né? Esse encontro entre empresas e oportunidades de negócio e empreendedores é
uma experiência muito rica e muito boa. Também estou, como o Beto, estou há muito tempo já nessa praia, nessa visita a São Francisco com o grupo. É sempre muito gratificante, os resultados são muito positivos. Então, a gente se encontra e bate um papo lá. Então é isso aí, pessoal. Cyber Security Summit Rio, esperamos vocês lá. Muito obrigado, Márcio, Pitigliani também. E estamos juntos, né? Juntos somos mais.